Queridos irmãos, caros compatriotas e meus respeitados seguidores, aceitem mais uma vez os nossos melhores cumprimentos. Cá estamos com certeza de podermos mais uma vez partilhar convosco algumas informações que temos selecionado em relação ao nosso país tão querido que é a República da Guiné-Bissau. Desta vez, a nossa reportagem está cheia de notícias de aspecto social. Como é habitual, estamos perante mais uma reportagem, da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. No Dia Internacional das Crianças, o novo presidente do Parlamento Infantil Guineense falou da precariedade em que vivem as crianças na Guiné-Bissau e apela, por isso, uma maior sensibilidade sobre o direito das mesmas. Já se passaram vários anos após a nossa independência e as crianças da Guiné-Bissau continuam a sofrer discriminação sobre os seus direitos, continuam a passar fome e continuam a não ter a educação, saúde e proteção. Isso tudo mostra que os desafios são ainda maiores. Portanto, vamos continuar a sensibilizar os nossos pais encarregados de educação. Uma descrição que o governo guineense também reconhece a existência da violação dos direitos dos mais pequenos no país. Ultimamente, temos testemunhado alguns episódios avulsos de tratamentos ignóbeis de que são vítimas algumas crianças, desde a mutilação genital feminina, de desaparecimentos por falta de cuidados, de infanticídio cometido pelos próprios progenitores ou por familiares diretos, casamentos precoces, abuso, exploração sexual contra as crianças, entre outros. É daí que a Maria Inácia disse que é uma responsabilidade do governo e de todos em proteger o direito das crianças. Não é apenas dever dos pais, mas de toda a sociedade. O governo, as escolas, as comunidades e os cidadãos devem garantir um ambiente seguro e oportunidades justas para elas. A iniciativa contou com a distribuição de merendas aos meninos e meninas do Parlamento Nacional Infantil Guineense. No segundo dia do mês de junho, o Tribunal Militar Regional de Bissau decidiu uma condenação de 8 anos de prisão efetiva ao coronel Vitor Chongo e ainda sua expulsão das Forças Armadas da Guiné-Bissau. O condenado em causa era acusado de 7 crimes, cujo acórdão só resolveu condená-lo no crime de sequestro, mas os advogados decidiram atacar o acordo, começando pelo recurso. Não foi uma condenação justa. A Promotoria de Justiça Militar deixou cair 6 crimes, ficando apenas o crime de sequestro. No que diz respeito aos factos provados e não provados, em nenhum momento em como ele teria sido o mandante de libertação dos detidos, que eles chamam de sequestro. Um crime de sequestro que, segundo o coletivo dos advogados, não preencheu os critérios legais para ser digno desse nome. Crime de sequestro não se faz por omissão, tem que ser por ação. E ficou provado que o Vitor não participou na libertação ou na tirada de nenhum preso. Não participou. Se isso é verdade, como é que podemos falar de sequestro? Além disso, o sequestrado tem que admitir que foi sequestrado. E a sequestração deve manter mais de 72 horas para podermos falar de sequestro. Esse mesmo acórdão ainda condenou 2 outros oficiais entre 9 e 7 anos de prisão efetiva e também de expulsão nas fileiras das Forças Armadas
enquanto que os restantes 31 militares foram absolvidos. Lembra-se que o caso remonta 30 de novembro e 1 de dezembro de 2023, que envolvia os ex-governantes Suleimani Seydi e Antônio Monteiro, no caso 6 bilhões de francos CFA. Neste mesmo dia foi empossado Keita Baldé, que veio substituir Fatoumata Diaw Baldé no Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural, exonerado no dia 18 de março. As primeiras palavras do novo empossado foram: o Ministério da Agricultura, como sabem, é um grande ministério, vasto. Portanto, as minhas prioridades imediatas é ir ouvir os agricultores, os nossos técnicos, entender os grandes desafios, para depois promover políticas que promovam a sustentabilidade da produtividade agrícola. Essa é a nossa primeira prioridade. Como sabem, ano passado houve chuva intensa que acabou por danificar toda a plantação risícola nas várias zonas do país. E, portanto, é preciso, no início desse ano, que é a época chuvosa, 2025-26, fazer um mini programa de intervenção. Um mini-programa de intervenção onde Umaru Sissoko Embalo voltou a reafirmar o seu compromisso de combate à corrupção, classificada como uma linha vermelha inegociável do seu mandato. Então, questões para mim, que linha vermelha? Corrupção, que ela para mim, que é essencial para mim. Que ela que tem na negociação nessa. E Ministério da Agricultura, durante 5 anos, manga de ministro saiu muito infeliz. E nada seja para marcar diferença. Keita assume a pasta num momento de muito desafio e exigência. Aliás, uma nova atualização econômica do Banco Mundial sobre Guiné-Bissau disse que a dívida pública do país atingiu um nível mais alto dos últimos 10 anos. Um relatório que ainda apresenta uma análise detalhada de composição e do desempenho das receitas fiscais, além de recomendação de reforçar a mobilização de receitas no país, conforme explica o secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais, Elísio Gomes Sá. Falou-se do nível da dívida que é elevada, sim. De acordo com o programa estabelecido com o Fundo Monetário, o objetivo era reduzir o rácio da dívida pública em relação ao nosso PIB. Conseguimos, no primeiro ano, começar a reduzir e, infelizmente, em 2024, devido à apreciação do dólar, a taxa voltou a subir. Enquanto a dívida sobe, o Banco Mundial acrescenta que a Guiné-Bissau continua a registrar uma das mais baixas taxas de receita fiscal entre os países da sub-região. Sabemos que os desafios são reais, mas também sabemos que existem caminhos possíveis e soluções viáveis. Este relatório indica medidas práticas que podem apoiar a agenda de reformas em curso, com vista a reforçar a arrecadação interna, melhorar a eficiência das despesas públicas e assegurar a sustentabilidade da dívida. Em resposta, Elísio aponta as dificuldades. O nosso maior problema são as importações via terrestres. A figura do alocater. Praticamente o país não cobra nada. Imagine um caminhão com diversos produtos paga só uma taxa forfetária, independentemente do conteúdo. Vendo a pauta aduaneira, vai-se constatar, por exemplo, a nível dos cigarros e outros produtos, telefones, não vai encontrar a nível da sua importação, porque tudo vem por essa via e não se pode taxar. Já no 6º dia do 6º mês do ano,
À semelhança de muitos países, os fiéis muçulmanos se concentraram no largo da Câmara Municipal de Bissau para a reza do Tabasque, onde o ministro do Interior se fez representar para o Estado e com aquele discurso habitual de apelo. Nós temos que ter capacidade para não poder dialogar, para não poder pôr um outro, a esse dia grande. Se buscar bem em linha, é porque vão pecar. Não tem que saber de pôr um outro. E esse que por dentro, normalmente falamos para poder contar tudo guineense. Ele está atrás de tudo gente, se gente que raça hoje, para receber como essa junto. Gente que não raça amanhã, para receber como essa junto. Uma reza que aconteceu no meio de uma divergência entre duas organizações islâmicas. A Comissão de Observação Lunar indicou sexta-feira, enquanto que a União Nacional dos Imames da Guiné-Bissau apontaram sábado. Vale a pena sublinhar que existe um mito ou uma crença popular a defender que a realização da reza numa sexta-feira pode resultar na queda de um presidente da República. Ou seja, a coincidência entre a celebração e o dia sagrado de Islão pode resultar num mau presságio para quem está no poder. Embora a tese tenha sido desmentido por muitos líderes religiosos e sábios muçulmanos, a verdade é que também há muitos que acreditam cegamente neste mito ou nesta crença. Voltando para a luta sindical e o patronato, no dia 4 de junho, quando a Associação Sindical dos Magistrados Judiciais, Associação Livre dos Magistrados do Ministério Público e o Sindicato do Ministério Público voltaram a paralisar os serviços nos tribunais, que, segundo o porta-voz do grupo, foi devido à falta de engajamento do governo em aplicar a lei do Estatuto Remuneratório promulgado em 2019. Então o sindicato entende que aquele ponto também é inegociável. Enquanto não chegamos a assento sobre aquele acordo, vamos continuar com a nossa luta sindical. Exigir que aquilo que está na lei, enquanto a lei não for revogada, nós vamos continuar a sua exigência e a sua aplicação imediata. Os três sindicatos ainda reclamam acesso limitado dos serviços judiciais à população, apontando alguns exemplos. O Tribunal Regional de Bissau cobre toda a região de Biumbo, a região de Biumbo e Bissau. Então há uma demanda enorme dos processos que não permite os magistrados com 12 e 13 magistrados numa vara para fazer demanda sobre aqueles tipos de processos. A população da ilha, uma zona insular, que para fazer valer os seus direitos são obrigados de sair de ilha, vir até Bissau e de Bissau caminhar para o sul do país, que é Buba, para entrar uma ação no tribunal. Entretanto, sem o cumprimento destes pontos essenciais, as greves irão continuar e, por isso, ainda ponderam uma greve de 30 dias. Isto foi na mesma semana em que a Frente Sindical, que engloba Sindicato de Saúde e de Educação, estavam em greve e confrontados com uma substituição no Hospital Nacional Simão Mendes pelos médicos e paramédicos militares, o que a Frente Sindical considera ilegal e menosprezo. Temos informações que dão conta que foram informados aos técnicos que os profissionais militares vão estar no Hospital Nacional Simão Mendes para poder assegurar o serviço. Dias depois, de volta ao país, vindo de França, Umaru Sissoko Embalo confirmou ser ele a ordenar que os jovens vindos de estudos devem ir prestar serviço no hospital. A minha ordem, enquanto comandante supremo de Força de Defesa e Segurança, a chefe de Estado-Maior-General, de como aqui nos jovens que vão fazer especialidade em vários países, tem que prestar serviço no Hospital Nacional Simão Mendes. Assim, até capacita aqui colegas, que são colegas recém-formados. Mas o sindicalista disse que esta medida é ilegal. E nós achamos que esta medida é uma medida ilegal de tentar restringir aquilo que é liberdade sindical, aquilo que é direito de greve.
Este comportamento não só pode piorar a relação, a reivindicação, mas isto demonstra, de certo modo, aquilo que é o menosprezo do governo em relação às reivindicações dos trabalhadores da educação e saúde, em particular da saúde. Visivelmente irritado, Umaru Sissoko Embalo disse: Não pode ser do Rafael, que ela pode ter. Não, é possível. Precisa gente também bater um ponto de convergência, que toda hora faz greve. E da mesma forma, João Ioio Correia também disse: caso a situação se mantiver, vão acionar medidas mais drásticas. Nós vamos orientar os profissionais que afastem do serviço e deixem os militares que tomem conta do serviço. E achamos que esta medida não é sustentável, até porque no próprio hospital militar não conseguem dar conta, porque muitos profissionais, ou um grande número dos profissionais que estão no hospital militar, são pessoas que não são militares, são civis. Daí, o sindicalista apela ao diálogo social e cumprimento de memorando assinado com o governo no mês de março. E achamos que o meio, ou seja, o mecanismo que deve ser usado pelo governo, deve ser sim um mecanismo de diálogo social, recorrer à negociação e, consequentemente, cumprir aquilo que foi comprometido no processo de assinatura do memorando, que é o pagamento dos profissionais de educação e de saúde. Enquanto isso, Umaru Sissoko Embalo retrocedeu até 2018 para expressar a sua indignação com as dívidas na educação e na saúde. Amém, ministro. Enquanto primeiro-ministro, a gente está fazendo uma festa e abre champanhe com tudo dívida saldado na educação e na saúde. Enquanto primeiro-ministro, não sei na 2018. Na 2020, como Presidente da República, não tinha mais mesmo dívida. É possível. Nunca pode fazer isso. Nesta base, admitiu recorrer ao Ministério Público e à Polícia Judiciária para verificar se, na verdade, existe ou não dívida nesses sectores, tal como sempre alegam. E gosto que não tem que fazer, Ministério Público, Polícia Judiciária, não tem que fazer, se é devido para pagar. Mas se é devido também, o que pode trabalhar Estado. Porque Estado e alguém de bem, e só porque é meu, o primeiro-ministro ou outro, é possível. E tem regra. Perante as vagas de greve que andam a comprometer o bom funcionamento dos setores de saúde, educação e justiça, continuam a preocupar a Liga Guineense dos Direitos Humanos, pelo que, numa conferência de imprensa, voltou a denunciar violação de direitos fundamentais decorrentes das paralisações desses setores. A atual paralisação, que decorre até 13 de junho, representa a 6ª vaga de greve convocada pela Frente Social e as consequências para a população são severas e colocam em risco direitos essenciais, especialmente para os grupos mais vulneráveis da sociedade. Em relação ao setor educativo, a greve coloca em risco o próprio ano letivo. Em relação ao setor da saúde, a paralisação tem efeitos devastadores. Nos serviços de maternidade, por exemplo, houve relatos de mulheres grávidas que tiveram que voltar para casa sem assistência, o que nos deixa de veras preocupados. No que tange às substituições no decurso das greves, a vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos disse ser ilegal e inaceitável. A substituição dos técnicos da saúde pelos paramilitares não nos parece ser uma solução sustentável, mas uma forma de mitigar o problema, o que na verdade pode agravar a questão da negociação e do diálogo com os sindicatos, que deveria ser a primeira forma eleita pelo governo para resolver esta questão das greves. Diante desta situação, a Liga exige do governo a tomada de medidas sustentáveis e eficazes para resolver a situação que afeta os direitos dos cidadãos. Nós recomendamos ao governo e aos sindicatos que se sentem de forma urgente e encetem um diálogo social construtivo e estruturado, de forma a que as greves possam ser interrompidas de forma sustentável. Lembra-se que ultimamente as greves na justiça, na saúde e na educação têm fustigado a vida dos cidadãos devido à falta de bons diálogos e entendimento entre os sindicatos e o governo. Voltando à situação social,
Aqui temos pessoas com deficiência física cujo número exato não se sabe, mas os dados de 2009 apontavam 13.590 pessoas nessa qualidade. Neste momento, a classe queixa de discriminação que começa no seio da própria família, onde muitos com deficiência física não são registrados e os que estão registrados não frequentam a escola devido a vários fatores, disse Lázaro Barbosa, ele que é o presidente da plataforma de pessoas com deficiência física na Guiné-Bissau. As condições das escolas não são acessíveis a essas crianças. A distância entre a tabanca e a escola da criança pode dificultar a mobilidade dessa criança até a escola. Quem terá dinheiro de pagar transporte para uma criança com cadeira de rodas para ir à escola todos os dias, em que os táxis não levam, às vezes, as crianças com deficiência ou as pessoas com deficiência, se levam, cobram o dobro. Daí, a inclusão é imperativa, pelo que se pede a implementação de políticas públicas tendentes a tratar dos problemas das pessoas com deficiência. A Comissão recomenda que as pessoas com deficiência devem gozar os seus direitos com autonomia, sem que ninguém pegue a pessoa na mão para levar, sem que a pessoa com deficiência tenha presa uma família que tem que estar a assisti-lo todo o tempo. Em algumas artérias de Bissau e alguns pontos no interior, conseguiram escolas para esta classe, nomeadamente de surdos em Gardete e de mudos em Bissaquel. Mas Eliseu Chuda, ele é que é o presidente dos cegos, aponta dificuldades na sua área. Temos pautas em falta e precisamos da impressora Braille. É um material que faz produção dos manuais em Braille. De 25 de maio a 12 de junho foi um tempo suficiente para o grupo de fiéis muçulmanos guineenses cumprirem o quinto pilar do Islão na cidade santa de Meca. Na hora de chegada, o Alto Comissariado manifestou satisfeito. Está muito satisfeito e tenho a certeza que os peregrinos também estão satisfeitos com a participação na peregrinação. Essa é a primeira vez que acontece dessa forma de organização e um desafio que nós lançamos para o futuro, mesmo que nós pessoalmente não está à frente dessa organização, pensa que o próprio país não esteja preparado para outro tipo de nível de peregrinação. Outro nível de peregrinação, disse, mas desta vez com manifesto de dificuldades e algumas falhas apontadas para serem melhoradas no futuro. Esse ano a gente viajar para Meca, peregrinação sem bolsa, e era uma prática que está acontecendo ali. Bom, o mundo muda, a gente está para ter a bolsa para vir lá fazer peregrinação. Eu compreendi como a OCE tem que apoiar países mais pobres no desenvolvimento. Para nós, quando não aumentar o número de participantes na peregrinação, falhas que nós temos esse ano não superar nos próximos anos. Com esta promessa de superação para o futuro, no interior do aeroporto de Bissau, a preocupação que ficou é de cada um encontrar as suas malas e partir para o reencontro da família. Estávamos no 9º dia do mês de junho, quando foi tornado público que Luís Boa Morte já não é selecionador dos surtos. A informação foi tornada pública pelo próprio presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Caíto, em conferência de imprensa na sede do órgão em Bissau, isto é, horas depois de ter reunido com a ministra de Cultura, Juventude e Desporto da Guiné-Bissau, Maria de Conceição, nas instalações do Palácio do Governo. Não comunica oficialmente de como Luís Boa Morte, com muita pena minha, na base de ser selecionador, a hoje e na ser do último jogo que na fase. Mas é um acordo mútuo e que existe, nem polêmica,
e que existe nem divergência, suma que na altura não sinta, não conversa, não filanta, tem ser selecionador nacional, assim também que não sinta, não papel, não filanta, para não desfazer de contrato de uma forma amigável. Apesar do presidente ter anunciado que o acordo para o término do vínculo foi alcançado de mútuo acordo, mas o registro de Boa Morte no plano desportivo é bastante negativo. Já é uma rotina para a Guiné-Bissau baiana, mas também, se não riba atrás, não está a fazer uma análise de como é preciso também baiano, mas baiano com o objetivo de fazer algo e que baiano só para baixo. Lembra-se que em 6 jogos realizados na fase de qualificação para o CAN 2025, a Guiné-Bissau venceu apenas uma partida na primeira jornada, isto é, frente à seleção do Eswatini, num jogo realizado em Bissau. Depois de tantos anos em repetição de estarmos presentes na competição africana do futebol, infelizmente, desta vez e por coincidência com o novo técnico, vamos marcar a nossa ausência nesta competição. Contudo, pelo esforço e contribuição deste selecionador que agora deixa a Guiné-Bissau, agradecemos a vontade de ter vindo juntar conosco durante esta maratona. É desta forma que terminamos mais uma reportagem que tínhamos preparado para si. Com certeza de marcarmos o nosso encontro o mais breve possível. Mas até lá, fiquem com os meus abraços, beijos e carinhos. E até mais. Bye bye.